A receber mais do Senhor. Aleluia. Quantos têm nesses dias destravado e entrado verdadeiramente na provisão do reino? Porque o Senhor, Ele quer liberar sobre as nossas vidas provisão celestial. Amém? Então, semana passada nós começamos essa série de palavras que estamos intitulando Acessando as Riquezas do Reino. Eu quero declarar que você vai acessar as riquezas do reino nesse tempo, em nome de Jesus, amém? Eu creio que tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, Ele vai entregar para nós no seu tempo. E a palavra de Deus, hoje eu quero trazer para vocês essa palavra, né? Porque você precisa desbloquear a sua provisão. Então nós temos que aprender a desbloquear isso em Deus. E a palavra de Deus diz aqui em João 6, do versículo 1 ao 14, nós vamos ler todos esses versículos juntos, amém? Lucas, pode deixar que eu comando aqui, amém? Glória a Deus. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, seguindo numerosas multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para dar a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava. Porque ele bem sabia. Lucas, travou aí eu. Amém. Porque ele bem sabia o que estava para fazer. Repete comigo. Porque ele bem sabia o que estava para fazer. E respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? E um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus que estava ali um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso, o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quantos queriam. E quanto já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos. Quantos cestos? 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens os sinais que Jesus fazia, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha fluir e trazer vida ao coração de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Eu profetizo que tudo aquilo que vem para roubar essa palavra dos meus irmãos seja colocado por terra. Eu declaro que nós iremos acessar as riquezas do reino, e nós hoje vamos destravar a provisão que nós estamos querendo para todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus, eu profetizo que a provisão, ela é liberada nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, aqui nós lemos aqui em João 6, do versículo 1 até o 14,
e encontramos uma resposta profunda para as nossas necessidades, ao qual nos mostra a maneira como que nós devemos, a maneira como Deus deve agir conosco através da caminhada. Então, seja qual for a necessidade que nós temos, sabe, nesse retrato, o Senhor, Ele nos ensina qual é os passos, qual é o caminho que nós devemos estar para que nós possamos acessar da mesma forma que esse povo aqui acessou também a provisão. Sabe, eu quero te dizer que aqui nessa história, nós encontramos, você vai conhecer alguns segredos e conhecer como que Jesus, ele lidava e como que Jesus fazia para aqueles milagres acontecer. Sabe, esse é um milagre muito importante. Esse é um dos milagres que ele está sendo contado nos 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos relata esse mesmo milagre. Então, se algo está sendo relatado nos 4 evangelhos, é porque é muito importante. Vocês estão comigo? Então é importante que você entenda que quando o Senhor menciona isso 4 vezes, nós devemos também dar relevância para isso, né? Quantos aqui têm o desejo de desbloquear provisão na sua vida? Você tem desejo mesmo? Porque tem provisão, tem bênçãos que estão para ser liberadas para você, que você não sabe como acessar, você não sabe como desbloquear. Sabe, provisões divinas sobre a sua vida está para acontecer. Mas eu quero falar para você que a primeira coisa que você tem que entender, se você deseja desbloquear a provisão, não olhe para o tamanho da sua necessidade. Você pode dizer isso comigo? Não olhe para o tamanho da sua necessidade. Vira para o irmão do lado e fala isso para ele. Fala assim: meu irmão, não olhe por o tamanho da sua necessidade. Sabe, quando lemos o texto bíblico, a primeira coisa que nos chama a atenção são as palavras de Filipe. Filipe, ele fala, ele traz um relato do que ele estava enxergando ali. E ele diz aqui no versículo 5, 6 e 7. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde, Filipe, que nós vamos comprar pão para dar para toda essa gente? Mas ele dizia isso, sabe para quê? Para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Ou seja, não bastaria 200 dias de trabalho de um homem normal, comum, para alimentar toda aquela multidão. Ainda não daria para alimentar aquela multidão. É isso que o Filipe está falando. Filipe, ele era natural daquela região. Então eu quero contextualizar para você entender por que Filipe estava pensando isso. Porque Filipe, ele foi criado naquela região, ele conhecia os comerciantes, ele sabia qual era cada padaria, ele sabia que naquele lugar era impossível, mesmo que tivesse dinheiro, achar pão para alimentar toda aquela multidão. Filipe, ele então fica espantado, falou: Senhor Jesus, por mais que nós tivéssemos 200 denários para comprar todos os pães de todas as padarias dessa cidade, ainda não seria suficiente para alimentar tantas pessoas. Então era muita gente, na verdade, uma multidão de quase 5.000 homens. Isso, se nós formos acrescentar mulheres e crianças, chegaríamos a aproximadamente 12.000 pessoas estavam reunidos naquele lugar. Aproximadamente. Então, quando nós não estamos acostumados a fazer um evento tão grande assim, a gente fica preocupado. A gente trava. Por quê? Porque não sabemos lidar com a situação. Foi isso que Filipe estava aqui relatando para Jesus. Mas o Senhor Jesus,
bem sabia o que estava para fazer. Ele bem sabia. Então a pergunta do Senhor para Filipe é nada mais, nada menos do que um teste para ele. Da mesma forma que o Senhor Jesus, ele também lança testes para nós. Da mesma forma que nós somos testados pelo Senhor para saber qual será as nossas respostas. No versículo 6 ele mais bem dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Era só um teste. Às vezes o Senhor, ele nos faz perguntas, e pergunta para nós, para que nós venhamos dar as respostas corretas, segundo a nossa fé. Sabe, às vezes sentimos que Deus nos faz perguntas sobre como que nós vamos agir em determinadas circunstâncias. Nós ficamos avaliando se é possível ou não ter recurso para aquela necessidade, para aquilo que nós temos para fazer. E às vezes nós ficamos calculando muito a torre e não agimos com fé. Amém? Fé, a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Eu não estou vendo, mas eu já creio, eu já visualizo, vai acontecer. Aquela casa eu estou vendo, aquele prédio de Planaltina eu estou vendo, aquele prédio para 3.000 pessoas aqui no Paranoá, eu estou vendo, aquela igreja de 3.000 pessoas, eu estou vendo, aquela multidão de discípulos, eu estou vendo. Tudo aquilo que você quer, você tem que enxergar primeiro. Se você não enxergar, se você não criar uma imagem daquilo que Deus tem para fazer na sua vida, não saia para a batalha. Ok? Você cria a imagem primeiro, para depois sair para a batalha. Você já tem que ver a sua célula multiplicada. Você já tem que ver os prédios nas regiões. Você já tem que ver os pastores sendo levantados. Eu estou vendo os pastores sendo levantados, o olho descendo na cabeça deles. Eu estou vendo famílias sendo comissionadas e enviadas para cumprir o ID do Senhor. Então eu quero te falar, você tem que ver aquela prosperidade, aquela empresa, aquele negócio. Você tem que visualizar isso. Felipe, ele apenas visualizou o que estava nos olhos dele. E ele falou, de maneira natural: mestre, não tem como. Não tem padaria para sustentar 12.000 pessoas aqui. Não tem como. Sabe, meu desafio a você é: responda ao teste do Senhor com fé. Fala assim: eu vou responder ao Senhor com fé. Sabe, a resposta que o Senhor espera de nós é que nós tenhamos fé diante da adversidade. É que nós tenhamos fé. Ele quer ouvir dos nossos lábios. Ele não quer ouvir dos nossos lábios o tamanho do problema. Ele quer ouvir o tamanho da fé que nós temos. Fala: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Se o diabo vem por um caminho para me confrontar, por 7 ele vai ter que fugir, porque o Senhor prometeu para mim. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele prometeu que vai me dar aquela casa, eu vou descansar, porque eu vou ter aquela casa. Se o Senhor me prometeu que a minha família vai servir ao Senhor, eu vou descansar nele. Se o Senhor prometeu que a minha casa é casa separada do Senhor, eu entrego os meus filhos nas suas mãos. Senhor, cuida deles, porque no seu tempo o Senhor fará milagres na vida dos meus filhos. Amém? Você tem que crer. Sabe, meu irmão, você tem que receber a palavra da sua vida. Sabe, sobre os problemas que você está passando, o Senhor, Ele bem sabe o que está para fazer. Sabe aquele problema financeiro? O Senhor bem sabe o que está para fazer. Você sabe aquele problema lá no seu casamento? O Senhor bem sabe o que está para fazer. Aquela questão que você tem passado com seus filhos, você fica preocupado. O Senhor bem sabe o que está para fazer. Sabe aquele problema na sua vida sentimental? Vou casar ou não vou? Meu Deus do céu, o Senhor bem sabe o que está para fazer. Sabe aquele problema na saúde? O Senhor bem sabe
sabe o que está para fazer, porque essa saúde não é para te derrotar, é para que a glória dele venha a ser manifesta. Se você tem passado por momentos de dificuldade, sabe, no seu corpo físico, a sua saúde está debilitada, entenda, o Senhor é o Deus da cura, Ele vai trazer cura para você. Diga amém. Aleluia, amém, irmãos. Oh, irmãos, eu tenho, sabe, tido tanta fé nessa série de palavras. Eu tenho cada semana sido muito cheio do Senhor, porque eu creio que tem coisas sobrenaturais sendo destravadas para nós. Sabe, querido, eu creio que o Senhor, Ele já sabe o que está para fazer nas nossas vidas. Às vezes, Ele está lhe perguntando algo para você, e você está receoso por achar que é muito difícil, que está muito complicado, porque que você está passando por tanto problema, e você às vezes fica preocupado, mas Ele sabe o que está fazendo com você. A partir do momento que você se entregou, que você falou: Senhor, eu te recebo como o meu único, suficiente Salvador, eu entrego a minha vida nas suas mãos, o Senhor, Ele recebeu a sua vida, e Ele está dando direção para a sua vida, amém, irmãos? Você precisa de confiar, porque Ele bem sabe o que está para fazer na sua vida. E Ele disse a Filipe: você conhece bem este lugar, onde nós vamos comprar pão para essas pessoas. Sabe, agora observe que a resposta de Filipe no versículo 7, Filipe responde: não lhe bastaria 200 denários de pão, para que cada uma dessas pessoas recebesse um pedaço de pão, mestre. Sabe, Filipe, ele respondeu no natural. 200 denários era 200 dias de trabalho. Um trabalhador recebia 1 denário por 1 dia de trabalho. Ou seja, mais de quase 1 ano inteiro, para que aqueles que estavam ali fossem alimentados. Sabe como alguém pode usar a palavra um pouco quando está diante do grande eu sou? Como alguém pode estar diante do grande eu sou e achar que ele é limitado? O Senhor não é limitado. Sabe, falamos isso baseado no que vemos e não baseado no que nós queremos. Nós precisamos de entender que nós temos que falar aquilo que queremos, não o que vemos. Nós somos muito levados a falar o que estamos vendo, mas você tem que falar o que você quer ver. O que você quer ver, não o que você está enxergando aqui agora. Às vezes o que você está enxergando aqui agora é problema, escassez, dificuldade, mas o que você quer realmente? Você quer viver uma vida de escassez, de suprimento apenas, ou você quer viver uma vida de abundância? Hoje eu estava conversando, meu pai é uma figura. Hoje eu estava na mesa com ele, conversando, e falando para ele: pai, nós precisamos de destravar riquezas, porque isso manifesta o reino. Aí meu pai: o que é riqueza para você, meu filho? Ele fala: riqueza para mim, eu querer entrar em qualquer restaurante, não importando o valor da comida, pode ser R$300 o quilo, eu vou entrar lá dentro e vou comer naquele restaurante, porque eu tenho abundância. Entende? Eu não preciso ficar contando as moedas para mim ir no restaurante. Eu vou porque eu tenho abundância, porque eu sou filho, eu entro com acesso, eu entro sabendo quem eu sou, eu entro, ergo a cabeça, estufa o peito, fala, e eu entro lá dentro e o povo fala: mas quem que é esse aí? Filho do rei. Você acha que o filho do rei entra nos lugares de qualquer jeito? Não. Nos países que tem monarquia, quando o filho do rei chega, o tapete é estendido, entra. É assim que nós temos que ser tratados. Amém? Sabe, o problema de Filipe era a vastidão de necessidade. Por isso, ele disse que não seria suficiente, que não daria nem um pouco, se comprássemos 200 denários de pães. Nem tinha para vender. Filipe olhou para a necessidade e se esqueceu daquele a quem ele estava respondendo.
ele se esqueceu de Jesus. Quando olhamos para o problema, para a grandeza da necessidade, somos tomados de incredulidade. E nós não conseguimos ver a solução. Nós travamos. Mas o Deus que nos vê, que nos serve, Ele não importa com o tamanho do problema. Ele apenas olha para nós e vê como nós vamos reagir diante do problema, porque Ele já sabe o que está para fazer nas nossas vidas. Sabe, eu quero te dizer que Felipe, ele disse, um pouco. Sabe, mas na presença de Jesus, é patético você dizer um pouco, porque Ele é dono de tudo. Porque na presença de Deus, um pouco se torna muito. Talvez você tenha lidado com um pouco, e você tenha menosprezado um pouco. Você não tem dado importância para o pouco. Mas eu quero te falar, o pouco que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, se tornará muito com o Senhor. Aprenda isso. O pouco com o Senhor é muito. O pouco com o Senhor é muito. Então Felipe, ele representa aqueles que têm uma visão natural e fica olhando o tempo todo o tamanho do problema. Mas você não vai ter uma visão natural em nome de Jesus, amém? Sabe, eu declaro que você vai ser aqueles que serão da fé. Você vai ficar em paz. Você sabe por quê? Porque você sabe que Jesus está fazendo algo nessa situação que você tem enfrentado. Você vai aprender a descansar. Você vai aprender a colocar tudo isso nas mãos do Senhor. E Ele vai liberar paz no seu coração, paz no seu espírito. Amém? Se você deseja desbloquear a sua provisão, em segundo lugar, não olhe para a limitação dos seus recursos. Fala assim, eu não vou olhar para a limitação dos meus recursos. O segundo personagem que nos chama a atenção aqui nesse texto é André. Nós vemos Felipe e agora nós vamos ver André. André também é um dos discípulos de Jesus. André, ele viu Jesus lá no capítulo 1 de João e foi o primeiro que encontra o Senhor e saiu para encontrar o seu irmão Simão. André representa aqueles que estão sempre encontrando alguém para levar Jesus. Então, nesse sentido, todos nós, presta atenção, todos nós devemos ser como André. Nesse sentido, todos nós devemos ser como André. Todos nós devemos procurar alguém para levar para Jesus. Faça isso durante essa semana, amém? Procure pessoas para trazer para o encontro, para levar para Jesus. E se for possível, até pague. Amém? Até pague. Por que eu quero falar? Eu quero te dizer que esse é o momento, presta atenção, esse é o momento, olha para mim. Esse é o momento que você precisa de levar pessoas ao Senhor. Esse é o momento que você precisa de encaminhar pessoas a Cristo. Amém? Lá em João, meu Deus, não pula não. Está pulando sozinho? Larga ele em nome de Jesus. Aí. Lá em João, acredite em mim, está escrito aí. João 40, 42. Aleluia, glória a Deus. Diz, e era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 12, que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro ao seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou a Jesus. Sabe, o que eu quero que você entenda é que André é aquele que encontra o garoto que possuía os sanduíches de 5 pães e 2 peixinhos, que a sua mãe tinha preparado da lancheira
para ele ir para reunião com o mestre. André é aquele que encontra o garoto. André era um líder. Ele viu o potencial naquela geração de garotos, de jovens. Sabe, eu quero te dizer, veja o potencial nos jovens, irmãos. Eu vejo potencial nos jovens. Eu vejo que nós, como jovens, como radicais livres aqui na Zona Norte, nós vamos crescer muito. Deus vai nos levantar com muito poder, com muita ousadia, com muita intrepidez. Sabe, nós precisamos de entender que Jesus é aquele que mais investiu nos jovens. Dos 12 discípulos de Jesus, apenas Pedro era casado. O resto era tudo abaixo de 20 anos. Tudo abaixo de 20 anos. Os únicos que pagavam imposto era Pedro e Jesus, porque eles tinham mais de 20 anos. Entende? Então até 20 anos você não precisaria pagar imposto. Então esses 11 discípulos que seguiam Jesus eram todos jovenzinhos. Eram todos radicais livres do seu tempo, que andava na contramão do mundo. Por isso eu creio que Deus está levantando uma geração de radicais livres que vai impactar essa geração. Amém? Então acredite nos jovens. Sabe isso? Eu quero te dizer que nós precisamos de investir na nova geração. Sabe, quando Filipe ele fazia o cálculo da improbabilidade de alimentar aquela multidão, André viu um menino abrindo o lanche. Imagina, aquele menino tinha ouro, só ele tinha os 5 pães e 2 peixinhos, no meio de toda aquela multidão. E aí, André já cata o menino, fala, já leva para Jesus, fala, mestre. Aí nós vamos ler aqui no versículo 8. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso o que é para tanta gente? Sabe, eu quero te dizer, a resposta de André é: mas isso o que é para tanta gente? O problema de Filipe era a grandeza da necessidade. O problema de André era a pequenez da provisão. Entende? Estão comigo, irmãos? Filipe, ele olhou para a quantidade de pessoas que tinha. André olhou para a quantidade da provisão que tinha. Falou, é pouco demais. Não dá, não vai dar. E às vezes nós somos como um ou como outro. Sim ou não? Ou nós olhamos para o salário que caiu na conta e o banco arrancou quase tudo. E você fala, meu Deus do céu, não vai dar. A primeira coisa que você fala, não vai dar. Por que nem a primeira coisa que você fala? Eu creio no Deus que eu tenho servido e vai multiplicar. Esse salário vai multiplicar em nome de Jesus. Sabe, a visão do mundo está baseada em quê? Na escassez. Ou nós falamos como Filipe, baseado no tamanho do problema, ou nós falamos como André. Sabe, e muitos estão achando que o que eles têm é tão pouco, que eles não conseguem enxergar nada na sua vida. Ele só vê escassez, ele só vê problema, ele só vive reclamando, ele só vive lamuriando. Você não vê aquela pessoa com o coração grato em nenhum momento. Você só vê ela reclamando, reclama da vida, reclama que não tem, reclama disso, reclama daquilo. Sabe, eu quero te dizer, na verdade, a expressão de André é até pejorativa. Mestre, tem um menininho aí, um garotinho, que tem 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Mas eu quero trazer para vocês exemplo de algumas pessoas que experimentaram provisão no sobrenatural. O primeiro deles que eu quero trazer para vocês é Moisés. Moisés era um exemplo. Deus falou com Moisés na sarça ardente. Moisés, naquele momento, ele não tinha nada. Então o Senhor perguntou para ele o quê?
o que você tem nas mãos. O Senhor, Ele nunca pede o que nós não temos. Presta atenção, o Senhor nunca vai pedir o que você não tem. O Senhor sempre vai pedir o que você tem. E Deus disse: com essa vara você liberará o meu povo do Egito. Sabe, outro exemplo que eu quero trazer para você é daquela viúva endividada. Você lembra dela? Eu até dei um spoiler na semana passada falando sobre ela para vocês. Então essa viúva lá em Israel, cujos credores estavam indo para pegar os seus filhos para levá-los como escravo, Tiago. E esses meninos iriam ser escravos porque aquela viúva estava com uma dívida que não era dela, era do seu esposo, que havia falecido. E os credores chegou lá e falou: olha, seu esposo está devendo e você tem que pagar a dívida. Se você não pagar, os seus filhos vão ter que ser levados como escravo para pagar a dívida do teu esposo. E aquela viúva, então, ela convoca, vai atrás do profeta Eliseu. E Eliseu pergunta àquela mulher: o que você tem na sua casa? Eliseu mandou que a mulher pegasse todos os vasos que ela tinha, porque ela tinha apenas uma botijinha com um pouquinho de azeite. E Eliseu manda aquela mulher falar: olha, vai na vizinhança e pega todos os vasos que você conseguir. Aquela mulher pegou todos os vasos que conseguia, e ela pegou e colocou aqueles vasos ali. E Eliseu então, ele começa a despejar azeite dentro daqueles vasos. Um a um, ele vai despejando azeite. E quanto mais ele despeja azeite, mais os vasos vão enchendo. Mais os vasos vão enchendo. Mais os vasos vão enchendo. Ao ponto de acabar todos os vasos de azeite e não ter mais vasos para ser colocado azeite dentro. E aí o Senhor cessou. Aqui eu quero pegar uma chave que não está na palavra, mas o Senhor falou comigo. Por que às vezes você não tem prosperado mais? Porque o seu reservatório está limitado. Você tem que expandir o seu reservatório. Você tem como? Eu tenho 10.000 litros de azeite para entregar para você, mas você só tem uma caixa de 1.000 litros. Eu vou jogar 10.000 litros de azeite nessa caixa de 1.000 litros? Não vou, porque eu não vou desperdiçar o azeite. Então eu só vou jogar na quantidade que você tem para suportar. Então eu quero dar uma palavra para você: pare de se limitar. Chegou a hora, presta atenção, o que eu estou falando para você é profético. Chegou a hora de você aumentar o reservatório. Chegou a hora de você expandir os seus reservatórios, porque o Senhor tem mais bênçãos para ser liberado sobre a sua vida, mas você não tem recebido porque o seu reservatório está limitado. Encheu. Expanda o reservatório. Como que você vai expandir o reservatório, pastor? Sabe como que você vai expandir? Pegando o que você tem e comprando mais reservatório. Como que você compra mais? Pela fé. Você chega diante de Deus e fala: Senhor, eu quero aumentar a minha capacidade. Vai ler mais, vai jejuar mais, vai estudar mais, vai liderar mais, vai se envolver mais na obra do Senhor. Porque quanto mais você envolve, quanto mais você se doa, mais o reservatório vai sendo expandido. Eu tenho falado para Deus: Senhor, eu peguei essa palavra. Eu creio que esses próximos anos que nós vamos viver aqui na Zona Norte, os nossos reservatórios vão ser dilatados e alargados sobremaneira. Nós vamos ver o que nós não vimos até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor, mas da agora para frente nós vamos começar a correr como nós nunca imaginamos correr. Se prepara. Para correr, você precisa de aumentar o seu reservatório. Eu comecei a fazer caminhada esse tempo. Eu estava bem gordinho. Hoje eu pesei, eu estou com 98 quilos. Não estou mais com 100 e tantos quilos. Caí para casa dos 2 dígitos, para a glória de Deus, amém?
Minha esposa é que gosta. Irmãos, e eu falei presta atenção. E eu falei para Deus: Senhor, eu vou aumentar a minha capacidade. E eu comecei caminhando. Hoje eu já estou correndo 6 km. Para a glória de Deus. Sabe por quê? E eu tenho um alvo. Correr 10 km. Correr 10 km abaixo de 1 hora. 10 km abaixo de 1 hora. É totalmente possível. É totalmente possível. Eu consigo correr 6 km em 45 minutos. Então eu vou abaixar isso. Eu quero correr 6 km e no máximo 35 minutos. 35 minutos. O que eu estou fazendo? Dilatando a minha capacidade. Dilatando a capacidade que eu tenho de poder suportar no meu corpo pressão. O que você tem que fazer? Dilatar a sua capacidade, para Deus liberar sobre você mais provisão, mais recurso. E sabe, eu quero te dizer, sabe qual que foi o resultado da história? Depois de ter feito a multiplicação do azeite, o profeta então ordenou que ela vendesse e pagasse a dívida, e com o restante ela sobrevivesse. Sabe, tudo que a viúva queria era apenas pagar a dívida. O que ela queria era só que os filhos dela não fossem levados como escravo. Aquela viúva, ela não queria nada mais, mas o Senhor, Ele sempre nos dá mais do que nós pedimos. O Senhor nos dá de acordo com aquilo que nós suportamos. Sabe, escute, o Senhor vai dar condição para você pagar aquela dívida. O Senhor vai dar condição para você viver com mais abundância, com mais, sabe, reservatório. Sabe, lá em 2 Reis, o profeta diz: então vá, e é o suficiente. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Alguns de nós achamos que o que temos é muito pouco para resolver o problema tão grande. Mas olhe, o garoto com 5 pães e 2 peixinhos, que é isso? Desprezarmos o pouco que temos e não pensamos no que Deus pode fazer multiplicando aquilo que está nas nossas mãos. Sabe, a viúva respondeu a Eliseu que só tinha um pouco de óleo. Olha, Eliseu, só tem um pouquinho de óleo, só tem um pouquinho de azeite. Sempre falamos assim, mas com Deus, somente um pouco de óleo na vasilha é suficiente para multiplicar. Sabe, dê ao Senhor o que você tem. Dê ao Senhor o que você tem, e é o suficiente para Ele multiplicar na sua vida. E é suficiente para Ele fazer superabundar na sua vida. Não importa o tamanho do problema, meu irmão. Não importa o tamanho da situação. Sabe, quando você, ao invés de não valorizar o que você não tem, comece a falar o que você tem. Comece a valorizar o que você tem. Comece a falar: é isso que Deus me deu, e é isso que vai ser multiplicado. O Senhor vai fazer sobejar. Você não resolve o problema da escassez na sua vida falando do que você não tem. Você resolve a escassez na sua vida declarando aquilo que você quer ter. Sabe, hoje eu te desafio: não olhe para o tamanho do seu problema, não olhe para o tamanho da sua necessidade, nem fique olhando para a pequenez dos seus recursos. Amém? Sabe, em terceiro lugar, já indo para o final, se você deseja desbloquear a provisão na sua vida, olhe para a suficiência de Deus. Fala assim: eu vou olhar para o meu Deus, que é suficiente na minha vida. Sabe, os discípulos estavam vivendo uma luta tremenda, preocupado com aquela situação, preocupado como iriam alimentar aquela multidão. Filipe ficava contando a quantidade de bocas que tinha ali. André
ficava pensando na possibilidade de cortar aqueles pãezinhos e servir como nós servimos na ceia. Mas Jesus, ele estava tranquilo. Sabe por quê? Porque ele bem sabia o que estava para fazer. Ele bem sabia o que estava para fazer. E de repente, ele aciona o reino. É isso que você tem que aprender. Essa é a chave. Você precisa de pegar essa chave, você precisa de pegar esse código. Você tem que acessar o reino. Você tem que acessar o reino. Se você não acessa o reino, você não desbloqueia a provisão. E o Senhor Jesus, ele sabia como desbloquear a provisão. E ele então, como que ele faz isso? Vamos ver, aqui em João 6. Ele disse Jesus: fazei o povo se assentar, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus, tomando os pães e tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Quanto queriam. Quanto queriam. Deixa eu falar. Deus vai dar para você o quanto vocês querem. O que você quer? Ele vai dar para você. O que você quer? Você tem que começar a falar: Senhor, eu quero aquela casa, eu quero aquela provisão, eu quero aquele carro, eu quero aquele emprego, eu quero o que você quiser. Comece a destravar isso hoje. Hoje, em nome de Jesus. Aqui nós vemos 3 atitudes que vai desbloquear a provisão divina na sua vida. 3 atitudes que eu vou ver com você rapidamente. Primeira atitude que você tem que fazer: descansar. Fala, sabe, Jesus, eles mandou que assentasse. A primeira coisa que o Senhor, ele vai fazer na sua vida, é mandar você sentar. Porque o Senhor, ele não faz milagre na agitação. Presta atenção, se você está muito agitado, a primeira coisa que você tem que fazer é sentar. Parece um paradigma, né? Meu Deus, como que eu vou descansar diante dessa situação? Como que eu vou sentar e descansar diante desse problema? Mas é isso que o Senhor Jesus manda a gente fazer. Descansa. Descansa. Lá em Marcos 6:40 diz: e fizeram, repartiram-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Então a palavra repartir é enfileirados, em fila. Eles sentaram de 50 em 50, de 100 em 100, para facilitar que a comida chegasse até eles. Sabe, Jesus organizou na hora do milagre. Ao contrário do que se pensa, Deus faz milagre na ordem. Não é bagunçado, não é do jeito que você quer, não é na hora que você pensa, é do jeito que Ele quer, na ordem dEle, do jeito que Ele manda, você tem que submeter. E a palavra que eu dou para você agora: descanse. Por favor, descansa. Descansa, chega de agitação, meu irmão. Chega de agitação, chega de achar que você vai resolver o problema. Você tem lutado há anos com esse problema e você não tem conseguido resolver. Tira a sua mão agora. Tira a mão. Fala: Senhor, não dou conta mais. Já tentei de todo jeito e eu quero descansar no Senhor. Eu vou descansar no Senhor. Sabe, tudo era múltiplo de 5, 50, 100. E o número 5 é o número da graça. A graça de Deus sempre se manifesta no descanso. Sempre se manifesta no descanso. Fala assim: a graça de Deus sempre se manifestará na minha vida no descanso.
Sabe, a nossa vida tem que ser uma vida vivida no descanso. A nossa ansiedade, a nossa agitação de alma, ela não opera o milagre de Deus em nossas vidas. Ele quer que você saiba que é sempre Ele que faz. É sempre Ele que trabalha. Sabe, como o pai de família, como a mãe, sabe, como o patrão, sabe, você precisa primeiro aprender a descansar, que a sua provisão e o seu milagre vai vir, é do Senhor. Sabe, enquanto você tentar produzir o seu milagre, você vai se cansar. Mas enquanto você decidir confiar no Senhor e descansar, aí você vai atrair o favor de Deus para a sua vida. Quantos querem atrair o favor de Deus? Segunda coisa que nós vemos nesse texto, que o Senhor Jesus fez, Ele agradeceu. Fala assim, agradecer. Sabe, às vezes nós reclamamos do pouco que temos e não agradecemos o pouco que recebemos. Senhor, é tão pouco. A sua palavra é só reclamação. A sua palavra é só dizer que não deu, não sobrou, não está dando. Não. Por que você não, em vez de você denegrir o que você tem recebido, você comece a abençoar aquilo que você tem recebido? Senhor, eu te dou graças. Tomando Jesus então os pães, deu graças e partiu. Sabe, antes de orar, livre-se do estresse, da ansiedade. Entregue a Deus a sua preocupação. Jesus, Ele não olhou para o tamanho do problema. Ele nem olhou para o tamanho da pequenez da provisão que tinha ali. Ele olhou para o Pai e agradeceu. Sabe, Ele não olhou para o problema, mas Ele olhou para quem tudo podia resolver o problema. Ele agradece ao Pai. Lá em João 6:23, entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíade, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. O Pai, Ele ficou tão alegre com isso, que fez com que o Espírito Santo registrasse isso mais tarde, novamente no mesmo capítulo. O milagre aconteceu depois que Jesus deu graças. Sabe o que vai acontecer quando você dá graças? Ele nos mostra que como recebemos o nosso milagre é com ações de graça. Abra a porta da provisão divina na sua vida, meu irmão. Abra a porta da provisão divina. Outra coisa que você precisa de entender: momento de escassez, você tem que pegar essa chave. Isso aqui é uma chave poderosa na sua vida, pesadíssima, que você colocando em prática, você vai ver que vai fluir na sua vida. Você vai ver que vai fluir. Ele repartiu. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixinhos, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos, que os distribuíram, e por todos repartiram também os 2 peixinhos. Partiram para todo mundo comeu, todo mundo se fartou. Deus, Ele não funciona com a economia do mundo, aprenda isso. Ele partiu os pães, deu nas mãos, e os discípulos foram entregar. Sabe, nas mãos de Deus, o que Ele reparte, aumenta. Fala assim, nas mãos de Deus, o que Ele reparte, aumenta. Por isso que eu bato na tecla, nós precisamos de multiplicar células. Quanto mais nós multiplicamos células, mais nós vamos ser aumentados. Mas quanto mais nós queremos ficar ali bonitinho no nosso grupinho, menos a gente cresce. Nós precisamos de multiplicar a célula, nós precisamos de crescer, nós precisamos de repartir a bênção que temos recebido com outras pessoas, em outras regiões, em outras casas. Amém? Vocês estão comigo? Sabe, tem gente
Que ele não vem em um culto, você sabe por quê? Porque ele não quer repartir o seu domingo de descanso com o Senhor. Ele não quer repartir o seu domingo com o Senhor. Eu quero te dizer, quando você reparte o seu domingo com o Senhor, e você entrega para o Senhor, no primeiro dia da semana, você entrega para Ele ações de graça, você está dizendo para Ele que Ele é o mais importante. Sabe o que Ele vai fazer na sua vida? Multiplicar o descanso. Multiplicar o descanso. Quanto mais você trabalha para o Senhor, mais descanso vai ser liberado na sua vida. As pessoas às vezes olham para mim e falam assim: eu não sei como é que você dá conta, pastor. Você trabalha, você acorda mais a jaque 4h40 da manhã, todo dia. E você, de noite você pensa que vai descansar, não, vai visitar a célula, está perto dos irmãos, vai liderar a célula, está junto, discipulado. Final de semana, quando vocês acham que vocês vão parar, vocês estão lá envolvidos, caçando gente para visitar. Sabe por quê? O meu maior descanso é fazer a obra. O meu maior descanso é estar com os irmãos. O meu maior descanso... Deixa eu te falar, irmãos, tem pastores que estão sofrendo penosamente por aí, pensando em largar tudo. E eu estou pensando em largar tudo que é secular para me dedicar totalmente aos irmãos. Agora tem pastor que está querendo sair do pastorado para ficar envolvido com trabalho, com coisa do mundo. Quero te falar, vai cansar mais. O segredo do descanso é fazer a vontade do Pai. O segredo de se alimentar é fazer a vontade do Pai. Tem gente que ele não devolve o dízimo porque acha que se você repartir o seu dízimo, vai faltar. Não quero te falar. E eu falei na minha célula isso, eu acho. Na minha célula, não foi, irmã Justina? E eu quero lançar esse desafio para você. Eu te desafio, se você não é dizimista, eu te desafio, você começar a dizimar esse mês. Até o final do ano que vem, você vai dizimar. Se nada acontecer na sua vida, presta atenção, se nada acontecer na sua vida de prosperidade, de você ver bênção sendo multiplicado na sua vida, móveis novos para sua casa, coisas que você está desejando há muito tempo e você não tem conseguido comprar, se não acontecer, você não precisa de dizimar mais. Porque eu não conheço ninguém que é dizimista fiel e não tem experimentado de provisão e cada dia mais abundante sobre a vida dela. Não conheço. Não conheço. Então eu te desafio. Pastor, eu não trabalho. Eu duvido que todos que estão aqui, até o João, duvido se ele não pega pelo menos 10 contos no mês. Entende? Pega. Todos nós estamos aqui. Todos nós. R$1 que seja, irmãos. R$1 que seja. Seja fiel naquele R$1. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Eu estava escutando uma palavra, o pastor Luiz. Ele tinha 38 anos. E ele falando sobre o reinado de Davi. O Senhor, Ele não vai entregar reinos para nós de uma vez só. Ele não vai nos dar tudo aquilo que nós temos para conquistar aqui na Zona Norte de uma vez só. Primeiro Ele vai entregando aos poucos. Ele vai entregando aos poucos. Ele entrega uma parte hoje, se você for fiel, Ele dá mais. Se você continuar sendo fiel, Ele te entrega mais. Mas se você não tem sido fiel no pouco que Ele tem te dado, como que Ele vai te colocar sobre o muito? Alarga a sua capacidade. Alarga a sua capacidade. Sabe, eu quero te falar, reter não é sinal de economia. Não é. Tem gente que retém mais do que é justo, porque ele tem medo de repartir e não dar
para suprir as suas necessidades. Mas eu quero te falar que tudo que você coloca nas mãos do Senhor só vai aumentar na sua vida. Tudo que você dá a Deus não é subtração, como muitos pensam, sobre ofertar e dizimar, mas é uma multiplicação. Quando você entrega, não é barganha, presta atenção, isso não é barganha. É multiplicação acontecendo sobre a sua vida. Multiplicação acontecendo sobre a sua casa. Então quando você descansa, você reparte, você vai ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida. Quando você agradece, você vai ver o milagre acontecendo na sua vida. Sabe, como que o milagre vai se manifestar? Na medida do desejo de cada um. Fala assim, eu vou ter na medida que eu desejo. Lá no versículo 6 diz, João 6, 11, deu aos discípulos, significa continuou entregando, não esgotava. Então Jesus tomou os peixes e, tendo dado graça, distribuiu entre eles. E também igualmente os peixes, o quanto? Sabe, você vai ter o quanto você deseja. O quanto você deseja. O texto bíblico diz que eles receberam o quanto eles queriam. Deus nunca é limitado em nos abençoar. É nós que limitamos a bênção. Entende? A bênção do Senhor é infinita sobre a nossa vida, mas nós limitamos a bênção, nós limitamos aquilo que nós queremos receber. Você sempre é abençoado quando o quanto você deseja ser. A economia de Deus é assim, sempre é para o quanto nós queremos. Quanto eles queriam, cada um tinha um nível de contentamento. Tem gente que é feliz com o carrinho dele, que seja um fusquinha, que seja a casinha simplesinha, ele é feliz com aquilo ali. Mas é aquilo que Deus tem para ele? É mais. Entende? Deus tem mais. Deus tem muito mais. E eu estou ficando um fio abusado, viu, gente? Eu vou falar um negócio para vocês. Quanto mais eu vou acessando, mais eu vou descobrindo caminhos. Eu falo assim, eu quero mais. Agora eu quero uma van executiva. Agora eu quero uma casa no condomínio. E eu quero mais. Agora eu quero um prédio maior. Agora eu quero prédio em Planaltina. Agora eu quero prédio em Sobradinho. Senhor, agora eu quero pastores. Agora eu quero eu estou indo. Porque Deus vai me dar o quanto eu quero. Entende? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Você tem que entender. Sabe quanto você quer? Peça para Deus. Ele vai aumentar a sua capacidade de receber. Ele quer dar mais para você. Você orou por um trabalho, mas Ele quer te dar uma posição. Sabe, você orou pedindo um casamento, mas Ele quer te dar uma família linda, estruturada, abençoada. Sabe, você pensa que Deus, Ele não quer te dar muito mais do que você pensa. Sabe, dê graças pelo que você tem. Descanse, porque Ele não vai descansar até dar tudo o que você quer. Ele não vai parar enquanto Ele não dá para você o quanto você quer, Caliane. O que vocês querem? Acesse. O que vocês querem? Peça. João 6, versículo 12 diz, e quanto já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhe todos os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Jesus, Ele não parou a distribuição quando todos queriam comer, mas até eles ficarem cheios. Quando todos estavam fartos, Jesus falou, todo mundo já comeu, agora recolhe tudo.
Talvez, portanto, você vai receber até você estar satisfeito. O tamanho da sua fome vai ser o tamanho da bênção que Deus tem para liberar sobre a sua vida. Sabe, um pouco do que tinham é muito, e muito que sobrou. Lá no versículo 13 diz: e assim, pois, o fizeram e encheram, quantos cestos? 12 cestos de pedaços de 5 pães e de cevadas que sobraram os que haviam comido. Sabe, sempre que você volta para Jesus, você vai encontrar suas mãos cheias. Talvez, agora vamos entrar em um outro contexto aqui. Os discípulos estavam fazendo o quê? Servindo. Os discípulos não estavam comendo. Jesus estava multiplicando e eles levando e servindo todos. No final estava todo mundo cheio. Aí os discípulos olham um para o outro e falam: mas e nós? E nós? Tem 12 cestos para vocês. Tem 12 cestos para vocês. Sabe, na economia de Deus, quando você der, sempre haverá em abundância de volta. Sabe, quem serve em nome do Senhor aos seus filhos, quem tem se distribuído a distribuir o que tem recebido, no final não vai ficar com as mãos abanando. Líderes, presta atenção. Vocês têm servido a essa igreja. Vocês têm servido aos irmãos dessa igreja. Eu quero te falar, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você não vai ficar com a mão abanando. Não pensa que no momento que você está servindo, vai faltar para você. Não vai faltar absolutamente nada. Quanto mais você der, quanto mais você se dispor, mais você vai receber provisão do Senhor. Sobraram 12 cestos, era um para cada discípulo. Eu imagino que o Senhor fez isso propositalmente. O Senhor nunca vai deixar nos faltar absolutamente nada. Nada. Eu quero pedir a equipe de louvor para subir. Sabe, não fique olhando. Não fique olhando para o tamanho do seu problema, ou para a sua pouca provisão. Olhe hoje para o tamanho do Senhor e da sua bondade. Eu queria que os servos pegassem os envelopes de oferta, nesse momento. E eu queria que todos pegassem o envelope. Fique de pé nesse instante. Todos pegassem o envelope. Oh, aleluia. Todos pegam o envelope. Me dá um envelope também de oferta, por favor. Obrigado. Aleluia. Todos, peguem o envelope. Pega o seu envelope de oferta. Por mais que não tenha nada aí dentro, talvez você não trouxe. Levanta o seu envelope de oferta. Se você não pegou o envelope, eu quero que você pegue, por favor, todos. Mesmo que ele esteja vazio, você vai pegar ele agora. Entregue para todos. Pegue aí o seu envelope de oferta. Fique de pé nesse instante. Amém. Espírito Santo de Deus. Pai, nós temos compreendido aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. E nós cremos, Pai, no milagre que o Senhor tem para fazer no nosso meio. O milagre dos 5 pães e 2 peixinhos. O milagre da botija de azeite.
nós cremos que o Senhor vai usar o que nós temos nas mãos. Por isso, nessa hora, Pai, eu profetizo multiplicação de tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Multiplica. Multiplica e abençoa cada um dos irmãos que tem ofertado, que tem semeado. Cada um que tem se disposto a estar semeando. Senhor Deus, eu abençoo cada um desses irmãos. Eu declaro que eles irão prosperar sobremaneira, em nome de Jesus. Traga aqui o seu envelope de oferta. Os dizimistas ficam aqui à frente. Vem aqui à frente. Os dizimistas fiquem aqui à frente, por favor. Todos os dizimistas permaneçam aqui na frente. Os dizimistas fiquem aqui à frente. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Os dizimistas fiquem aqui à frente. Coloque as mãos na posição de receber. Pai, eu quero abençoar cada um dos dizimistas que o Senhor tem, ó Deus, nos dados. Eu quero profetizar a bênção do Senhor sobre eles. Eu quero declarar o favor. Eu declaro, Pai, a manifestação do Teu poder na vida do Marcelo, na vida da Catiús, na vida, Senhor Jesus, do Ricardo, da sua família também. Declaro sobre a vida da Tainá a bênção do Senhor, prosperidade, Senhor Jesus, sobre a vida da Milene, sobre a vida, Senhor Jesus, ó Deus, da Bianca, sobre a vida da minha esposa, do Alisson, da Caliane, ó Deus, também profetizo sobre a vida da Gabi, ó Deus, a bênção do Senhor sendo multiplicada sobre a vida desses irmãos. Eu profetizo que o Senhor fará superabundar, porque eles têm repartido. Eu profetizo multiplicação na vida deles, na casa deles, nas finanças deles. E eu profetizo que aqueles que estão procurando portas de emprego, eles receberão. Eu profetizo que nessa semana, aqueles que estão desempregados no nosso meio, eles irão achar emprego para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar com um cântico. Aleluia. Aleluia, glória a Deus.